A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, louvado seja o Senhor. Novamente aqui, com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da revista da editora Betel, né, do Ministério de Madureira, de qual faço parte. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, né? Nossa revista da Escola Bíblica Dominical fala sobre a relevância da igreja e a sua essência e missão. Louvado seja Deus. Pois bem, meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, lição número 7, que vai ser ministrada. Não sei se vou, não sei que hora você está vendo esse vídeo, né? Mas nós estamos aí uns 3 dias antes. Vai ser ministrado no dia 18 de agosto de 2024, né? No domingo, abençoado, em nome de Jesus. Então nós vamos orar para nós iniciarmos a nossa revista, a nossa lição de hoje. Antes de mais nada, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar nos acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical, no nosso canal Terra Fest. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de colocar os seus comentários sobre este vídeo, sobre a lição, se você aprendeu, se você achou boa, o que nós temos que mudar, tá? Entre em contato conosco, interaja conosco para a gente poder melhorar a cada dia e poder ministrar uma aula abençoada para você, que você aprenda bastante. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa aula, Pai. Pelos irmãos que estão acompanhando, que estão vendo essa lição. Pai amado, dá sabedoria a nós, Senhor, para nós podermos ministrar de acordo com a tua vontade, para que essa aula seja de proveito, Senhor, meu Deus, para todos nós. Eu aprendo e eles aprendem junto comigo, Pai. Ministra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ministrar a aula de maneira correta, da tua maneira, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu sou o presbítero Ramiro. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E Deus te abençoe rica e poderosamente. Muito bem. Nossa lição de hoje fala sobre a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Louvado seja o Senhor. E os textos de referência estão em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso texto áureo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Está em Efésios capítulo 4, versículo 13. A nossa verdade aplicada diz: a vida do discípulo de Cristo que inicia o novo nascimento deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. O nosso motivo de oração era orarmos para que os salvos em Cristo cresçam na graça e conhecimento de Deus. Os nossos objetivos da lição são apontar a relevância da igreja na vida do cristão, esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo, conscientizar cristãos sobre a participação e vida no corpo. Os nossos tópicos da lição estão: o tópico 1, o ministério ajuda no crescimento do cristão; o tópico 2, o convívio na igreja e o crescimento cristão; o tópico 3, a lei do crescimento por meio do fazer. Glória a Deus. Vamos à nossa introdução. A igreja desempenha um papel fundamental no crescimento do cristão, pois proporciona ao mesmo um ambiente de comunhão, apoio mútuo, fortalecimento da fé, encorajamento e momentos
de dificuldades. Então, meus irmãos, quer dizer então que aquele papo de que do desigrejado, né? Daquele desigrejado, chamado desigrejado, que não precisa da igreja para ter comunhão, que não precisa da igreja para ter comunhão com os irmãos, que não precisa de comunhão, né? Basta ele e Deus, né? Ele não precisa estar numa igreja, ele não precisa fazer parte de uma igreja, ele não precisa ir lá para tomar ceia, essas coisas todas, né? Embora seja ordenança. Eu fico pensando como é que o desigrejado, como é que aquele que não congrega toma ceia e diz que tem parte com o corpo de Cristo. Se ele não tem parte nem com o irmão, né? Não tem parte nem com o irmão que vê, quanto mais Jesus que não vê, né? E eu fico pensando nisso. Então, ele diz que não precisa, né? Não precisa ter comunhão, mas a gente vê aqui na nossa lição que a igreja desempenha um papel fundamental. Que papel fundamental? É um papel importante. Se a gente tem comunhão com Cristo, a gente tem que ter comunhão também com o nosso irmão, porque proporciona um ambiente de comunhão à igreja, um apoio mútuo, fortalecimento da fé, encorajamento. Nenhum homem é uma ilha, ninguém é uma ilha, ninguém está sozinho, a gente precisa dos outros. A gente passa por dificuldades, por situações difíceis. Por exemplo, eu estou com minha esposa está de cama, operou o pé, não pode pisar, vai ficar uns 4 meses sem poder pisar com o pé no chão, né? Eu estou fazendo as coisas para ela, eu estou ajudando ela, eu estou ajudando ela a se locomover de um lado para o outro, em cadeira de roda, em muleta, né? Então, antes de preparar essa lição para vocês, eu tive que ajudar ela, eu tenho ajudado ela todo dia. Então, a gente passa por dificuldades, por problemas, né? Mas que são resolvidos. E muitas das vezes, a gente precisa da ajuda do irmão. Quem é que nunca precisou de uma ajuda? Você nunca precisou? Eu já precisei várias, meus irmãos. Olha, se não fosse certos irmãos da minha vida, misericórdia de mim, né? Porque a Bíblia diz que tem amigo mais chegado que irmão. Nossos irmãos da igreja, muitas das vezes, são muito mais chegados a nós do que nosso próprio irmão carnal. Isso você sabe muito bem, tem muitos exemplos disso, e a ajuda deles foi inestimável, inestimável. Eu louvo a Deus pela ajuda de muitos irmãos na minha vida, inclusive foi livramento até de eu ter prejuízo, né, físico, né, para a minha vida, mas graças a Deus me ajudaram e eu louvo a Deus por eles e eu oro muito por eles também, né? Então, nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos ter comunhão. Essa história de desigrejado que não precisa do irmão, isso é uma coisa totalmente antibíblica, né? Muito bem. O nosso tópico primeiro diz: o ministério ajuda no crescimento cristão. Vejamos, pois, a relevância da contribuição do ministério para o crescimento na vida cristã. A importância dos líderes ministeriais, que é o subtópico 1.1. Deixa eu olhar aqui a nossa revista aqui. Tópico 1.1, né? A importância dos líderes ministeriais. Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Ou seja, é a igreja, Deus dá à igreja o líder. O líder, ele é determinado para a igreja, e não o contrário. Então, é a igreja que recebe pastor, é a igreja que recebe o seu líder, a sua liderança, né? Você pode ver aqui na nossa ilustração aqui, ó, tá aqui, ó, crescimento espiritual, é a ação divina mais a participação humana. Ou seja, é a ação divina que dá o crescimento, é Deus que dá o crescimento da obra. Mas tem a participação humana também. Não quer dizer que Deus não possa fazer a sua obra sem a participação humana. Pode, Deus pode fazer tudo. Na verdade, nós precisamos dele, não é ele que precisa da gente. A obra vai ser feita se ele não tivesse gente para fazer a obra, Deus ia providenciar que a obra fosse feita. Deus pode fazer tudo, tudo ele pode fazer, nada é impossível a ele. Mas Deus quer, assim determinou, que existe a participação humana também na ação e no crescimento espiritual. Ou seja, é necessário que o pastor fomente o crescimento espiritual na igreja, né?
ele dê crescimento espiritual. É necessário que o pastor fomente o crescimento espiritual na igreja. É necessário que o pastor tenha ações e que o crescimento espiritual da igreja seja o seu objetivo. Qual o pastor que não quer ver a igreja crescer? Qual o pastor que não quer ver os dons espirituais abundarem na igreja, crescerem, o conhecimento, a graça, crentes firmados na rocha? Qual pastor que não quer isso? Mas tudo isso depende principalmente da ação divina junto com a participação humana, entendeu? Muito bem. Importância dos líderes ministeriais ainda continua no tópico 1.1. A diversidade de ministério é essencial para o crescimento da vida cristã. Olha só, Deus ama a diversidade, Deus gosta muito da diversidade. Quando eu falo diversidade, eu não falo diversidade sexual não, hein? Pelo amor de Deus. Eu estou falando diversidade de dons, diversidade de pessoas. Você veja que nós somos diferentes entre nós. Eu sou diferente do irmão que está aí me vendo, da irmã. Eu sou diferente dos meus irmãos carnais. Eu sou diferente da minha esposa, dos meus irmãos na igreja. Nós somos diferentes. Então, Deus trabalha de maneira diferente com pessoas diferentes. Deus trabalha a obra que ele conclui usando várias pessoas de vários locais, de vários jeitos, de várias bagagens emocionais, espirituais, de vários níveis de espiritualidade, mas a obra ela é executada, né? Então é isso que eu quero dizer. Então, olha só, diversidade de ministério. Tem que ter diversidade de ministério na igreja. A igreja tem que abundar, tem que ter esses ministérios que a gente vai falar, né? Dons ministeriais. Pastor, que acolhe e alimenta, o evangelista, que estimula a evangelização e o crescimento da igreja, o mestre, que promove o crescimento por meio do ensino da palavra, e o profeta, que encoraja e produz avivamentos. Quando a gente está falando isso, nós estamos falando de dons ministeriais. Veja assim, profeta não quer dizer que exista profeta como existia no Antigo Testamento. Você sabe muito bem disso, que você já deve ter aprendido isso na sua igreja. Não existe mais profeta como profissão de fé, como profissão, como meio, né? Como Isaías, como Neemias, como Isaías, como Elias, como Eliseu, né? Não existe mais esse tipo de profeta. Hoje nós somos usados com dons de profecia, né? Os dons que vêm de Deus, que nós temos, que nós somos usados de acordo com a vontade de Deus, no momento apropriado, no momento que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Quando a gente fala isso, a gente fala do jeito que Ele quer manifestar os dons. E esses dons são usados em benefício da igreja, não é em benefício nosso próprio, entendeu? Bom, isso tinha que ser frisado para a gente entender. Então, tem gente que chama fulano de profeta, ciclano de profeta, tem gente que até se autodenomina profeta, mas na verdade não existe mais profeta como no Antigo Testamento. Nós somos usados em dons de profecia. Muito bem. Tampouco evangelista, como está aqui, evangelista em muitas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, é usada como cargo, mas na verdade o evangelista é um dom ministerial que é usado, que a pessoa tem um dom de pregar o evangelho, de salvar almas, né? Evangelizar para o crescimento da igreja. Pastor também é um dom, nem todo mundo é pastor. Alguns podem ter todos esses dons que estão aqui, alguns podem ter só um, outros podem ter dois, outros podem ter três. O pastor pode ser evangelista, pode ser mestre. Na verdade, é até desejável que ele seja pastor e mestre, porque todo pastor tem que ser um ensinador por excelência, ele tem que saber ensinar. Pastor que não sabe ensinar, tem que aprender a ensinar, né? Então a gente tem que ensinar. O pastor precisa ter esse dom também de mestre, né? Então todos esses dons têm que estar dentro de uma igreja. Toda a igreja, menor, maior, grande, catedral, sede, matriz, seja lá qual o nome que se der, tem que ter esses dons aqui, né? Esses 4 ministérios, pelo menos, devem existir. Louvado seja Deus. A fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja, que crescia.
A perseverança no estudo e no aprendizado deve se tornar uma das marcas da igreja. Só assim ela poderá crescer. Ou seja, a fidelidade ao ensinamento dos apóstolos é a marca da igreja. Os apóstolos aprenderam de Cristo e assim firmaram os parâmetros, as bases da igreja, né, da igreja primitiva, ensinando. Vê Paulo com as suas cartas, Pedro com as suas cartas, com seus escritos, né? Timóteo, ensinando a Timóteo, Paulo ensinando a Timóteo, Paulo ensinando aos coríntios, corrigindo certos pontos da doutrina, o livro de Romanos, tudo isso são doutrinas dos apóstolos que eles aprenderam, os apóstolos aprenderam de Cristo, e assim codificaram o ensinamento de Cristo, formando a base das igrejas. Claro, tudo isso com a ação do Espírito Santo em suas vidas. Sem isso, eles nada poderiam fazer. Muito bem, eles perseveraram no estudo, no aprendizado. A igreja primitiva era uma igreja que estudava, uma igreja que era ensinada, que era discipulada. A igreja primitiva tinha sede de conhecimento da palavra de Deus, por isso que ela prosperava. Subtópico 1.2, o ensino promovia crescimento. Cadê? Não, deixa eu mostrar para vocês, né? Subtópico 1.2, o ensino promovia crescimento à igreja primitiva. Uma revitalização do ministério do ensino na igreja hoje traria um crescimento saudável como foi na igreja primitiva. É isso que o nosso comentarista, nosso pastor, comenta aqui, né? Que é desejável, seria desejável que o ministério do ensino hoje trouxesse crescimento à igreja. Infelizmente, nós estamos vendo a cada dia a importância do ministério do ensino. Você que é um ensinador cristão, meu irmão, você que tem dom para ensinar, que você tem dom para ser mestre na igreja, você vê que a cada dia o ensino cristão nas igrejas tem encontrado barreiras. Por quê? Tem encontrado barreiras? Porque quem ensina, ensina certo. Quem ensina tem que ensinar o correto, o certo. E hoje em dia a gente está vendo muita coisa esquisita acontecendo dentro das igrejas. Por quê? Porque o ensino está sendo relegado a segundo plano. E em muitas o ensino está relegado a segundo, terceiro, quarto plano, porque não é de interesse que haja ensino na igreja para que aqueles movimentos que acontecem dentro de muitas igrejas, eles não sejam combatidos, porque interessa a muita gente isso. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Então, quando a pessoa ensina, quando a pessoa aprende o certo, ela se vacina contra movimentos errados dentro da igreja. Ela se vacina contra coisas erradas que estão frontalmente contra a palavra de Deus. Por isso que o ensinamento tem sido tão combatido hoje em dia. Infelizmente, tem sido combatido. Você pode não acreditar, mas muitos ensinos, muitos mestres dentro da igreja, muitos ensinadores não estão encontrando espaço para ensinar. Glória a Deus pela Escola Bíblica Dominical, que podemos discutir, podemos falar essas coisas, podemos ensinar essas coisas. Glória a Deus por isso, mas muitas igrejas simplesmente acabaram com a Escola Bíblica Dominical, muitos ministérios acabaram, muitas igrejas aí, muitas comunidades cristãs acabaram com a Escola Bíblica Dominical em detrimento de outras ações, de outras coisas que acontecem dentro da igreja, porque já não se encontra espaço para tanta coisa que se coloca dentro da igreja, né? Tanto departamento que se cria, né, ao seu bel prazer, né, sem embasamento, sem orar, sem nada, sem ver se aquilo é necessário. E aí toma tempo do ensino, né, meu irmão? Toma tempo até da pregação da palavra de Deus. Você vê aí pregação da palavra de Deus aí de 15 minutos, de 10 minutos, né? Quando o tempo da pregação tem que ser o maior tempo da igreja, né? Pois bem, mas isso aí uma outra revista, né, que talvez se edite, né? Muito bem. 1.3, a importância dos mestres para o crescimento da igreja. Continua. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele mesmo teve mestre em sua vida. A gente tem um lema, né? Nós temos um lema que quem não senta para aprender
não pode se levantar para ensinar. Você já ouviu esse lema? Todo assembleano já ouviu. Eu já ouvi tanto isso. Eu tinha um desejo muito grande de ensinar, tinha um desejo muito grande de pregar a palavra de Deus, tinha um desejo muito grande de ensinar, fazer isso que eu estou fazendo com vocês, fazer isso que eu faço no meu canal, fazer essas coisas que sempre foi meu desejo, foi o desejo ardente do meu coração fazer isso. Eu sei que a minha chamada é para ensinar, é para pregar a palavra de Deus, eu sei muito bem disso. Mas a primeira coisa que eu ouvi do meu pastor, do meu primeiro pastor, foi isso. Ramiro, se você quer ensinar, primeiro você vai ter que sentar para aprender. No dia que você for chamado para ensinar, você vai ensinar bem, porque você sentou para aprender. Infelizmente, muita gente quer pular etapas, quer ensinar sem ter aprendido. É necessário que a gente aprenda. A gente tenha humildade para aprender primeiro, para dirimir nossas dúvidas, para ver se aquilo ali verdadeiramente é assim. Então, Paulo, antes de ensinar, antes de escrever as epístolas dele, antes de escrever tudo que escreveu, antes de fazer tudo que ele fez, ele aprendeu de muita gente, de Cristo, primeiramente, ele aprendeu com muitos mestres, e principalmente Barnabé, que foi um grande ensinador para ele, foi ajudado muito por Barnabé, está lá no livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 11, que você pode acompanhar, ver essas referências, né? Não esqueça de ver essas referências, não esqueça de examinar essas referências, não esqueça de comer, almoçar, jantar essas referências que vão ser vida para você. Paulo aprendeu a lição e no exercício do seu ministério. Paulo aprendeu a lição e no exercício do seu ministério teve muitos filhos na fé, dentre os quais se destaca Timóteo. Olha aí, ele aprendeu. Aprendendo, ele pode ensinar Timóteo, né? Grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam. Olha, meu irmão, a palavra de Deus diz que não queiram vocês ser mestre, não, porque para vocês o juiz é maior, para nós o juiz é maior, né? Nós temos dupla honra, porque nós ensinamos, né? Para quem está lá no Ministério da Palavra e ainda é mestre, ensina, mas nós temos uma grande responsabilidade, a espada está sobre nossa cabeça. Se nós ensinarmos errado, nós vamos ser cobrados pelo Senhor, e o Senhor vai nos cobrar naquele grande dia. Olha, tu ensinaste errado naquele dia, tu fizesse isso, fizesse aquilo, aquilo outro. As nossas obras podem queimar por causa do ensino mal feito, de uma irresponsabilidade na hora de ensinar. Por isso que muita gente deve colocar isso na cabeça, na mente. Quer ensinar? Vai ensinar. Mas lembre-se que o juízo para você é muito maior. Então, nós precisamos aí ter consciência de que Paulo aprendeu a lição e no exercício do seu ministério teve muitos filhos na fé, dentre os quais se destaca Timóteo. Eu ensinei que Deus dá à igreja líderes ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. O tópico 2, nós estamos entrando, deixa eu passar aqui para a revista aqui, glória a Deus. O convívio na igreja e o crescimento do cristão. No nosso comentário, o nosso comentarista na nossa revista, logo na introdução diz assim: a qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido exerce forte influência sobre essa pessoa. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. Está aqui, ó. A qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido exerce forte influência sobre essa pessoa. O que quer dizer isso, meu irmão? O que o nosso comentarista quis falar sobre isso? Ele quis dizer o seguinte, que onde você está inserido, você sofre influência daquele meio onde você está, né? Por isso que está aqui, ó. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. Então, o ambiente da igreja, ela contribui para o teu crescimento. Como é que é o ambiente da tua igreja? Como é que é
o ambiente com os irmãos, como é que é o ambiente com o seu pastor? É um ambiente que fomenta o ensino, é um ambiente que dá oportunidade para que você manifeste os dons que Deus te deu, é um ambiente que você tem oportunidade de manifestar os dons que Deus assim te concedeu, né? O ambiente na igreja, 2.1, tópico 2.1. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo de Cristo. Ou seja, se você está numa igreja, você está ali para amadurecer. Ninguém está numa igreja para ficar no canto, não. Isso a gente ainda vai discutir nessa lição. Não é para o crente ficar sentado num banco lá e vai, entra, dá glória a Deus, aleluia, toma ceia, chora, fala língua estranha, vai embora e não amadurece. Você está me entendendo? É necessário que a pessoa amadurece, a pessoa se aperfeiçoe, a pessoa cresça. O servo de Deus tem que crescer em graça e conhecimento. A palavra de Deus nos explica e nos fala isso, nos exorta para isso. A gente tem que crescer. Você não pode ser mais aquele crente que toma aquele leitinho, não. Você tem que crescer, comer comida forte, né? Crescer em graça e em conhecimento, ser um crente centrado, um crente maduro. É requerido de nós que nós sejamos assim. Ou seja, uns aos outros na edificação, na demonstração, suportando, exortando, ajudando, estimulando, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Tem muito menino dentro da igreja porque não faz isso, né? Não se aperfeiçoa, não amadurece, não cresce, né? Fica nanico, aquele crente que não cresce, aquele crente que não desenvolve, aquele crente que não suporta certas coisas na vida dele, porque ele não amadureceu, ele não cresceu em estatura, e altura e profundidade, ele continua nanico, ele continua raquítico, ele continua deficiente de vitamina espiritual, e assim ele não cresce, ele não amadurece. Nós estamos cheios de crente assim. Nós estamos cheios de crente que não amadurece, crente que por qualquer coisa chuta o pau da barraca, chuta o balde. Eu não quero mais isso, eu não quero dessa maneira. É para aguentar, meu irmão. A vida de crente é assim mesmo. Às vezes a gente fica chateado mesmo com certas coisas que acontecem, mas depois o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Olha, não é bem assim. Olha lá, você não é mais menino, você já é um adulto, você não é mais menininho. Para ficar de birra, de pirraça, não. Você tem que amadurecer, tem que crescer, né? Vai ler a palavra, vai orar, vai pedir a Deus, que Deus vai dar esclarecimento nele na palavra, né? Então, o ambiente da igreja tem que ser assim, tem que crescer. O apóstolo Paulo faz uma recomendação, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, nós não somos homogêneos. A igreja não é um local homogêneo, é um local heterogêneo. Nós somos diferentes entre nós. Eu sou diferente dos irmãos, os irmãos é diferente de mim. Eu tenho uma bagagem emocional, uma bagagem de vida diferente da vida dos irmãos. Então nós somos diferentes, nós temos visões de mundo diferentes. Nós apontamos para o mesmo lugar, que é para Cristo. Nós andamos prosseguindo sempre ao alvo, que é Jesus Cristo. Porém, nosso modo de viver e a nossa espiritualidade tem níveis diferentes dentro da igreja. Alguns são mais, outros são menos. Porém, a Bíblia nos alerta que nós devemos, né, aqueles que são fortes, devem suportar a fraqueza dos fracos, né, para não agradar a gente mesmo. Eu não tenho que agradar a mim, eu tenho que agradar meu irmão. Então, eu tenho que me fazer fraco para agradar o fraco. Eu tenho que me fazer forte para agradar o forte. Então, cada um de nós agrade o seu próximo. Eu posso não concordar com o que o irmão faz. Eu não posso, desde que aquilo não seja pecado, claro que eu não tenho que concordar. Mas eu não posso fazer disso separação entre mim e meu irmão. Meu irmão tem um jeito, eu tenho outro, mas nós continuamos irmãos,
continuamos ali junto, caminhando de mão dadas lá para o céu, para onde nós vamos, de maneira que nós suportemos uns aos outros. Porque se eu suporto o meu irmão em amor, o irmão também tem que me suportar também em amor, porque eu também não sou fácil. Se o irmão também não é fácil, eu também não sou. Eu tenho que fazer um meia-culpa. Eu tenho meus defeitos, minhas qualidades. O irmão também tem seus defeitos e as suas qualidades. O ambiente da igreja não é perfeito. Há muita gente focando somente nos defeitos da igreja e vive em busca de uma igreja perfeita. Isso é uma triste ilusão. Não há perfeição onde se encontram seres imperfeitos e a igreja é composta por pessoas imperfeitas. Nada mais certo do que essas palavras. Você está procurando igreja perfeita? Vai procurar até Jesus voltar, porque não existe igreja perfeita. Toda igreja é imperfeita. Por quê? Porque nós somos formados. A igreja é formada de gente imperfeita. Ou você é perfeito na igreja? Se você é perfeito, você no seu lugar não é aqui, seu lugar é no céu. Então, perfeito mesmo, só lá no céu. E nem lá no céu é a igreja, porque a igreja deixa de existir no céu. Nós participamos, nós somos o único corpo. Então, igreja perfeita não tem. Ah, minha igreja é assim, assim, assado. A outra lá da esquina também é do mesmo jeito. A outra lá do outro estado é do mesmo jeito. O que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com o que tem. Uma vez eu ouvi um pastor falar sobre isso. Meu irmão, se o seu tijolo é meio imperfeito para encaixar na parede, mete massa ali, dá uma ajeitadinha que o tijolo vai encaixar naquela parede perfeitamente. Basta você nivelar e colocar. E o tijolo não precisa ser perfeito para formar uma parede. O que forma uma parede perfeita é o conjunto de tijolos. Eles podem ser imperfeitos entre si, mas eles vão formar uma parede e a parede vai ficar reta, dependendo do jeito que o pedreiro vai fazer a parede, porque tem uns que também não vai dar jeito de maneira nenhuma. Mas nós trabalhamos com material imperfeito, a nossa mente é imperfeita, nosso coração é imperfeito. A igreja é um local de gente imperfeita, né? Em busca de uma perfeição, né? Não há perfeição onde se encontra seres imperfeitos. A igreja é composta por pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós temos dificuldades, várias dificuldades, né? Nós dizemos que fazemos e não fazemos, né? Nós dizemos que somos e não somos, nós proclamamos algo e às vezes nós falhamos naquilo que proclamamos, então nós somos imperfeitos. O interessante é que Jesus Cristo é tão maravilhoso que ele trabalha com seres imperfeitos. Ele trabalha com seres imperfeitos para pregar uma coisa perfeita, que é o reino de Deus. Olha só que interessante, como é que Deus trabalha? Deus não precisa de gente perfeita para trabalhar com ele, não. Deus precisa de gente imperfeita mesmo. Precisa de gente defeituosa, gente escangalhada, gente com problema. Quando a gente entra dentro da igreja, a gente entra todo cheio de problema e continua, vai se aperfeiçoando a cada dia em santidade. É isso, é assim que Jesus trabalha. E louvo a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Já imaginou? Só pode entrar gente perfeita na igreja? Misericórdia. A gente ia ser o primeiro a sair, né? A Bíblia diz que todos nós, tópico 2.2, a Bíblia diz que todos nós estamos em um processo de crescimento que não terminará aqui, não vai terminar aqui. Por isso somos ensinados a suportar o irmão, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os outros em amor. Então o processo não acaba aqui não, tá, irmão? Vai continuar lá no céu. Está escrito aqui, não termina aqui. Então nós estamos nos aperfeiçoando, estamos crescendo em santidade, a cada dia, a cada momento, lixando, devastando as arestas, aparando as arestas do nosso coração, da nossa existência, de maneira que nós, a cada dia, prossigamos para o alvo que é Jesus Cristo. E nós somos ensinados a suportar o nosso irmão. Você tem que suportar, meu irmão. Olha, não é porque você quer, não. Isso é mandamento. Isso que está aqui em Efésios 4.2 é mandamento de Deus, é mandamento, a gente tem que suportar, tem que aguentar. Né? O irmão é imperfeito do mesmo jeito que você, mas você suporta, sabe por quê? Porque você ama. A gente tem que amar.
Sem amor a gente não consegue. O amor é o vínculo da perfeição. Olha só que coisa interessante. O amor é o vínculo da perfeição. A gente ama em amor as pessoas imperfeitas visando uma perfeição. Quando a gente enxerga as pessoas pela lente do amor... Cadê meu óculos? Meu óculos estava por aqui. Eu vejo as coisas meio nubladas, vejo as coisas meio distorcidas. Por quê? Porque eu tenho astigmatismo, tenho miopia. Eu estou falando com vocês sem óculos porque eu estou aqui perto da tela. Mas se eu for olhar alguma coisa de longe, eu tenho que botar meu óculos. Esse é o vínculo da perfeição. A gente enxerga as coisas pela lente do amor. A gente não enxerga as coisas sem a lente. Se você quer fazer a obra, se você quer ter comunhão na sua igreja, comunhão com o seu irmão, você tem que olhar pelo amor. O amor é a lente que tudo revela e que tudo suporta. Olha só que coisa linda, né? 2.2. O ambiente da igreja não é perfeito. Devemos ser pacientes com nossos irmãos nas fraquezas e falhas, ajudar a carregar o fardo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. E a perdoar aqueles que nos ofendem. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Todas essas atitudes e muito mais nos conduzem ao crescimento cristão. Olha só, a gente tem que ser paciente. Seja paciente com seu irmão, releve as coisas que ele fala, que ele diz. Às vezes a gente vê tanto irmão aí contrariado um com o outro dentro da igreja, triste, né? De cara virada para o outro irmão. Não é esse desejo do nosso Senhor, não. Você tem que entender, meu irmão, que não é desejo de Deus fazer isso. Quando a gente sublima essas coisas, quando a gente passa por cima dessas coisas, dessas picuinhas, a gente vive melhor. Sabe por quê? Porque ele tem que ver a gente do mesmo jeito. Nós também somos defeituosos. Eu fico pensando assim, se você tivesse um outro eu, igualzinho a você, será que você se suportava? Será que você suportava você mesmo? Será que tudo que você faz seria motivo de aprovação da sua pessoa? Claro que não. Nem a gente às vezes se suporta. Então a gente precisa suportar o nosso irmão, porque ele também precisa suportar a gente. E outra coisa, nós devemos também perdoar as falhas deles, né? Nós devemos ajudar ele a carregar o fardo, né? O fardo da sua vida. Alguns têm fardo muito pesado, meu irmão. Não é para você pegar o fardo dele, não, mas é para ajudar. Eu costumo dizer que cada um carrega a sua cruz que foi sob medida. A minha cruz está sob medida para mim. Jesus fez sob medida para mim. A sua pode ser maior, pode ser menor, mas ela não encaixa em mim. É necessário que eu te ajude a carregar, mas a cruz é incumbência sua, é carga sua. Eu posso ajudar para torná-la mais leve, igual o Cirineu. O Cirineu pegou a cruz de Cristo para torná-la mais leve ao nosso Senhor. Então, da mesma forma, a gente tem que ajudar, tá bom? E sempre aconselhar e sempre perdoar aqueles que nos ofendem. Louvado seja o Senhor. 2.3. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento. Fomos chamados para servir. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Deixar os ídolos e servir o Deus vivo e verdadeiro. Assim como o homem cresce no seu trabalho, igualmente crescemos na vida cristã quando servimos ao Senhor. Então, igreja é serviço. Você foi alistado. Quando você é alistado no exército, você trabalha no exército. Vai lá, te dá um fuzil, te dá uma pá, te dá uma enxada. Você vai trabalhar lá no exército. Da mesma maneira que na igreja nós temos várias funções. A gente vai crescendo. É tão nobre você ir lá no púlpito e pregar a palavra de Deus quanto você limpar o banheiro da igreja. Varrer a igreja é tão nobre quanto, claro, guardado as devidas proporções, tudo é nobre dentro da igreja, porque você está trabalhando na obra do Senhor. Então, tem gente que se acostumou a só ter trabalho, o trabalho que lhe agrada dentro da igreja. Mas não, nós temos que fazer toda a boa obra. É isso que o comentarista aqui nos alerta. Eu ensinei que o ambiente da igreja contribui
para o crescimento dos seus membros. Então, nós crescemos pelo ambiente da igreja, através do ambiente da igreja. É a igreja que nos ensina, é o dia a dia na obra de Deus que vai nos ensinando a ser crentes melhores também. Tópico 3. Tópico 3. A lei do crescimento por meio do fazer. O fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. Fazer gera experiência e crescimento. Ou seja, fazer gera experiência. A gente não aprende só como fazer, mas a gente aprende a fazer. Não é só teoria. Eu não posso ter só teoria na minha vida cristã. Eu tenho que colocar em prática. Se eu aprendo sobre o amor, se eu prego sobre o amor, eu tenho que aplicar o amor na minha vida. Se eu prego sobre evangelismo, se eu aprendo sobre evangelismo, eu tenho que aplicar o evangelismo também. Eu tenho que evangelizar. Então não se trata só de aprender, mas aplicar aquilo que você aprendeu. É como se você estivesse na escola aprendendo uma profissão, estivesse num curso aí, num Senai desse aí, aprendendo uma profissão. Você aprende a teoria, mas depois você vai lá na oficina para fazer na prática. Porque não adianta você ter só teoria. Não adianta eu dizer que Deus é amor se eu não manifesto o amor na minha vida. Não adianta dizer que Deus é paz, longanimidade, se eu não sou paciente, eu não tenho paz. Não adianta dizer que eu tenho que a família é a base, que eu tenho que amar minha esposa, se eu não amo minha esposa. Não adianta nada tá minha esposa não respeitar o marido, prega sobre respeito, mas não faz. Então eu tenho que viver o que prego e eu tenho que pregar o que eu vivo. Não é isso? Então na igreja não existe essa história de que eu só aprendo. Você tem que aprender e também fazer. Fazer gera experiência e crescimento. Quando você faz, quando você aprende e faz, o crescimento, você aumenta na igreja, você cresce espiritualmente na igreja. Então, quando você tem experiências com Jesus, dentro e fora da igreja, você cresce espiritualmente. Né? Então, tem experiência, cresça, trabalhe para o Senhor, Deus vai crescer a sua vida espiritualmente. Tudo aquilo que não é exercitado tende a atrofiar, mirrar, secar. Assim também é na vida cristã. Os dons e capacidades que Deus nos deu precisam ser desenvolvidos. Você ganhou, recebeu dons da parte do Senhor? Você sabe, você recebeu, orou pelos dons espirituais, orou por dons ministeriais, Deus te deu, e aí? O que é que você faz com esse dom? Você guarda ele na gaveta? Puxa a gavetinha lá e guarda ele lá, ou você manifesta esses dons? Ou você proclama esses dons na sua vida? O que você faz com esses dons na sua vida? Você deixa eles guardados ou você usa eles em benefício da igreja? Né? Então, se você não usa, aquilo vai atrofiar. Quando a gente está lá, minha esposa está com o pé enfaixado, está com o pé, operou, está lá imobilizado com o pé. Quando ela começar a andar, ela vai sentir. Ela vai sentir. Por quê? Porque a tendência do pé, da mão, seja lá onde que for que usa gesso, é atrofiar. Quando você opera algum membro do seu corpo, que ele fica imobilizado, quando você vai usar de novo, você tem dificuldade de utilizá-lo. Por quê? Porque aquilo vai atrofiando. Então, quando você não usa os dons espirituais, quando você não manifesta os dons espirituais, quando você não evangeliza, quando você não trabalha com o Senhor, você vai atrofiando, você vai mirrando, diminuindo, você vai secando. Assim também é na vida cristã. Os dons e capacidades que Deus nos deu precisam ser desenvolvidos. Não é só ter dons, mas também desenvolver esses dons para a glória de Deus. Se Deus deu para você dons para você pregar, para você ensinar, você tem que fazer o quê? Guardar aqueles dons? Não, você tem que ensinar e pregar. Ah, mas o pastor não me dá oportunidade. Pregue aí na internet, abra um canal na internet, comece a pregar, comece a ensinar, comece a pregar para a glória de Deus. Você vai alcançar muito mais gente,
né? Como eu faço nesse canal aqui há 3 anos, mais de 3 anos que eu faço isso aqui. Várias, milhares de pessoas eu tenho alcançado com a palavra que eu prego, com os ensinamentos, com as coisas, com os vídeos que eu coloco. Então faça, existe sempre um meio. É porque as pessoas só querem trabalhar dentro da igreja. Mas o mundo está aí cheio, meu irmão. O mundo é um campo missionário aguardando você, tá bom? Então não existe esse negócio, o pastor não me dá oportunidade. A oportunidade quem faz é você mesmo, né? Então, os dons precisam ser desenvolvidos. Desenvolva seus dons. Aquela pessoa que planta uma árvore, ela nunca vai desejar que a árvore fique mirrada. Ela quer que ela cresça, né? Para dar fruto na estação certa, dar as folhas, dar tudo. Então é necessário que a gente cresça, para a gente ser uma árvore frondosa também na mão do Senhor. Paulo ordenou a Timóteo para despertar, avivar o dom que havia recebido, por cujo motivo te lembro que despertes um dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo recebeu os dons, impôs as mãos sobre Timóteo, Timóteo recebeu dons. E ele fala, desperta, aviva, aumenta, acende mais essa chama, aviva essa chama, que Deus vai ser glorificado na sua vida. Tópico 3.1, como desenvolver os talentos recebidos de Deus. Só se aprende fazendo. Ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante, nem aprende a nadar sem entrar na água. De igual modo, nossa fé. Nossa vida espiritual só desenvolve à medida em que é colocada em ação. Você quer pregar, meu irmão? Comece pregando. Você quer evangelizar? Comece evangelizando. Você recebeu o dom de curar? Cure, impõe as mãos. Repreenda aquela enfermidade. Você quer profetizar, irmãos? Recebeu o dom de profecia? Profetize, Peça ao Senhor para te usar em profecia. Você quer ensinar? Comece a ensinar. Comece aos pouquinhos e você vai desenvolvendo aquilo ali. Eu sei que a minha chamada, por exemplo, minha chamada é para ensinar, para pregar a palavra de Deus. Eu sei muito bem disso. E como é que eu tive minha primeira oportunidade? No culto de missões, aí já vai muitos e muitos anos atrás. Eu ainda era novo convertido. Por quê? Porque eu tinha certeza que Deus me chamava para aquilo. Mas eu não fugi daquilo ali. Não, eu não vou não. Me deram oportunidade, mas olha, eu acho que eu não sei não. Vai, irmão. Se atira, meu irmão. Se atira, Deus vai te usar. Tenha confiança no Senhor, Você só aprende a nadar entrando na água. Quem entra na água é para se molhar mesmo. Nossa vida espiritual só se desenvolve quando você coloca em ação. Você só cresce, espiritualmente, só cresce ministerialmente, só cresce se você colocar em ação aqueles dons que Deus te deu. Então não seja tímido, não seja covarde, Use os dons que Deus te deu para que você seja assim uma bênção na casa do Senhor. 3.2. A lei do crescimento está presente na vida cristã. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas um imperativo que temos que obedecer. Somos ordenados a crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é mandamento, você tem que crescer. Crescei em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não pode regredir. Na obra do Senhor não existe voltar. Deus não tem prazer naquele que volta. Não existe o olhar para trás no arado, não. É sempre em frente, progredindo sempre ao alvo, subindo, crescendo os degraus da espiritualidade, do amor, da palavra de Deus, das obras, que manifestam sua fé. Você não pode ficar parado. Essa história de crente sentado no banco lá, só recebendo, isso não existe. Isso não existe na obra de Deus. Nós temos que progredir, temos que colocar a nossa fé em ação para assim agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. O cristão só tem uma opção: crescer, crescer. Deus determinou a nossa vida que nós cresçamos em graça e conhecimento. A vida cristã já foi comparada a andar de bicicleta. A pessoa precisa pedalar, pois se parar, não conseguirá se manter. Você tem que pedalar, irmão. Você tem que ir para frente. Você não pode parar, ficar estacionado, estagnado. Você tem que crescer, crescer, crescer,
crescer. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se alimente do alimento substancial. Quer que você seja uma bênção na casa do Senhor. A lei do crescimento está presente na vida cristã. É digno de nota a ênfase que o apóstolo Pedro dá ao crescimento espiritual dos que estão em Cristo. Está aqui as referências aqui. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de desenvolvimento, uma vida de crescimento, uma vida plena com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescimento é o que se espera daquele que nasceu de novo. Olha a escadinha aqui, ó. Olha a escadinha. Vai crescendo nos degraus. Trata-se assim de um processo contínuo e imprescindível para não sermos inoperantes e improdutivos. Essa escadinha aqui não é a escadinha do ministério não, tá, irmão? Não é que você começa diácono, vai subindo, não é nada disso, não. Isso aqui é crescimento espiritual. Isso aqui é crescimento espiritual, né? Para a gente não ser improdutivos nem inoperantes. A gente não pode parar, não. Paulo, essa é uma lei para hoje. Tópico 3, subtópico 3.3. Paulo recomendou a Timóteo que, assim como havia ouvido dele, também transmitisse aos homens fiéis que, por sua vez, também transmitisse aos outros e sucessivamente. É um transmitir de conhecimento até a volta de Cristo. Nós temos que ensinar às novas gerações como se porta dentro da igreja, como é que se cresce dentro da igreja espiritualmente, como é que é o agir do servo de Deus dentro da igreja. A gente tem que ensinar que não pode se parar. Se não nos preocuparmos em formar uma geração de hoje, pode acontecer conosco o que aconteceu no tempo dos juízes. O que aconteceu lá no tempo dos juízes? Visto que após a morte de Josué, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizeram em Israel. Então a gente não pode tirar dos nossos ombros a responsabilidade de formar as novas gerações. As novas gerações precisam aprender conosco, para que eles não falhem como falharam aquele povo lá no livro de Juízes, em que não havia rei em Israel, porque não havia nem... Então cada um fazia o seu modo, o seu bel prazer, porque não havia ensinamento, não havia padrão, não havia uma determinação de como agir. Você vê que cada um não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram em Israel. Então, se não conhece a Deus, não conhece a sua obra e não pode agir segundo a vontade de nosso Senhor, né? Eu ensinei que o fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e crescimento. Nossa conclusão diz: o crescimento e desenvolvimento do discípulo de Cristo ao longo da jornada cristã nesta terra passa necessariamente uma igreja local pelos cuidados recebidos por parte daquele que o Senhor Jesus concede à igreja para o exercício de diferentes ministérios e pelo interesse e comprometimento pessoal de cada um, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, né? Então cresça, meu irmão, deseje, anseie o crescimento, anseie o desenvolvimento seu ministerial, espiritual, pessoal, anseie, peça a Deus para que te ajude, que te dê paz, tranquilidade, para que você exerça seu ministério na sua plenitude, exerça aquilo que Jesus te chamou, seja qual for a sua vontade para você, mas sempre cresça, sempre mantenha seus olhos voltados para o alto, seus olhos voltados para frente, para que você seja uma bênção na casa do Senhor e assim abençoe a muitos e glorifique o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse é o final da nossa Escola Bíblica Dominical, esse é o final da nossa lição. A nossa próxima lição vai ser em dia 25 de agosto de 2024, que fala sobre a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Glorificado seja o nosso Senhor. E não esqueça você de se inscrever no nosso canal, não esqueça de assistir às nossas aulas, os nossos vídeos que estão à sua disposição no nosso canal. Não esqueça de interagir conosco, não esqueça de colocar suas dúvidas, observações, suas dúvidas sobre essa aula
e não esqueça principalmente de compartilhar esta aula, né? Porque vai ser edificante para muita gente, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Fique com Deus.